André, por favor, vamos à leitura aí da mensagem. Bom, boa noite a todos. A mensagem de ambientação de hoje tem sob título Princípios Redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você por último em qualquer jogo de benefício. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e aos seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo, metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija, sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Bem, uma coisa bem fácil de fazer, né? Tranquilo, sem problemas. Já É, fazemos isso numa boa. é assim, coisas que são bem difíceis para a gente. E eu acho que é uma mensagem que reforça muitos ensinamentos de Jesus, né, diante das parábolas, diante das leis né, da lei de desejar ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, enfim. Tem muitas coisas aqui, acho que a maioria que eu vou colocar na minha primeira pessoa, eu não consigo fazer ainda, mas que é um objetivo a ser alcançado. Talvez não nessa encarnação, talvez em outras, mas enfim, é uma mensagem de orientação e, acima de tudo, de norte para nós, né? Obrigado, André. Diga, Neide. Oi, boa noite. Eu já tinha lido, né, antes da nossa reunião começar, eu já tinha lido a mensagem. Até para o Valdemir aí, que é psicólogo, né? Não sei se de repente até fica ele mais fácil. Assim, eu concordo, né, com tudo, mas tem umas coisas ali que realmente eu fico na dúvida, porque quando ele diz que você deve primeiro pensar nos outros do que em si, eu tenho visto até mesmo na parte do espiritismo e dos psicólogos, e que a gente primeiro deve pensar na gente, antes de abrir mão de tudo da gente pelo próximo. Então, essa aí eu fiquei assim numa dúvida, talvez eu não tenha entendido direito. O ensinamento, Neide, é amar ao próximo como a si mesmo. Então você tem razão. O amor precisa começar em nós. E para eu me amar, eu não posso me esquecer. Eu tenho que me olhar. O que nós precisamos ter cuidado é não sermos egoístas. Sim, Pensarmos só em nós. Essa é a recomendação, digamos assim. Para não pensarmos só em nós. Mas pensarmos em nós, com certeza, precisamos pensar em nós, porque precisamos nos amar. Essa é a recomendação de Jesus. Então você tem sim. razão nesse É, aspecto. pois é, sabe por quê, Valdeni? Eu vejo muito isso, porque às vezes eu vejo assim, é, pessoas assim, eu digo até por mim mesmo, que sempre abro sempre mão de tudo para mim em prol do outro. Sempre eu tenho um pouco desse estilo. Não tenho mais, porque com o Espiritismo eu também comecei a aprender. Então por isso que eu fiquei em dúvida, mas você me esclareceu. Muito obrigada.
Nada. Diga, Carlão. Essa prece, por favor. Até o Carlão quer falar, né? Carlão quer falar. É que no livro ele continua a mensagem. Foi cortado proposital, não? Não. Então, o meu talvez esteja faltando. E ficou faltando ontem também. Na mensagem de ontem também Eu ficou vi faltando. ontem. O de ontem eu vi ontem. Na de Ah, é hoje está verdade. faltando. Eu que pulei, gente. Desculpa. Ah, Eu que tá. pulei. Eu achei que o meu livro estava errado aqui. Eu falei, pô, vou perguntar. É, Ah, tá vou ficar beleza. mais atento aí na hora de publicar. Vamos E à a nossa. última, mas, Mauro, a última frase é muito importante, tem muito a ver aí com a questão aí da Neide, que a última frase diz assim: lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você, Apenas. Foi feito também para você. que Exatamente. não foi feito apenas para você. Ele foi, e a gente tem que pensar nisso, que ele foi feito também para. Também para você. Perfeito. Obrigado. Vamos à nossa prece, por favor. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos e, neste momento, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para aprender e apreender seus ensinamentos que foram trazidos pelos Espíritos amigos, que possamos estar com as mentes abertas para ter um bom entendimento sobre as lições da noite de hoje e que, como teve a lição, esse ensinamento também de podermos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nas nossas aulas, mas que isso, sabendo que isso é um exercício, né, diário que temos que fazer na nossa mudança íntima, e não ter cobranças sobre isso, né? É um processo que vai ocorrendo gradativamente, mas que temos que nos esforçar para que isso ocorra. Agradecemos os amigos espirituais que estão aqui presentes, nos ajudando nesta noite, no estudo, e que todos aqueles que não puderam estar nesta noite aqui conosco possam também receber as bênçãos que iremos receber. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Cris. Então, Carlão, Valdemir, está com vocês aí. Tá, Carlão? Ah, item 40 para quem não estava prevendo próximo à morte. E tem 40 do capítulo 28. Desculpe. Prefácio. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo, e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. O alerta de Kardec é muito interessante. E é muito importante que estejamos atentos a isso. Quanto mais ligados, vinculados estivermos à matéria, mais difícil será o nosso despertar no plano espiritual. Mais tempo levaremos em perturbação. Normalmente a gente vai ter alguma perturbação ao desencarnar. Eu estou fazendo um estudo lá do Obreiros da Vida Eterna e hoje estava estudando o desencarne do Dimas. Mesmo sendo um médium, um trabalhador da doutrina espírita, um médium que serviu a vida inteira com o sacrifício da própria vida, no desencarne ele tem dificuldade em função dos apelos da família. Então, quanto mais apegos tivermos, mais difícil será o nosso desligamento. Então, vamos estar atentos a isso, para não criarmos
dificuldade para os nossos amigos que virão nos auxiliar no momento da nossa desencarnação. Normalmente vem amigos nos auxiliar. Então, que não sejamos estorvo. Me lembrei aqui do Frederico Figner, o irmão Jacó, que o Bezerra estava providenciando o desligamento dele e ele atrapalhando. E o Bezerra dizia, é melhor você dormir, ficar quieto, deixa a gente trabalhar para você não atrapalhar. Então, que a gente não atrapalhe o nosso próprio desenlace. É o que, como eu entendi aí a fala de Kardec, a orientação de Kardec. E aí vamos o modelo de prece que Kardec coloca. E aí é modelo de prece, gente. Não tem muito comentário a fazer na prece que Kardec faz. É uma prece. Cada um faz a prece como lhe satisfaz, como acha que fica melhor. Usa as suas próprias palavras, seu próprio conhecimento. Por isso, os comentários das preces ficam reduzidos, a não ser que haja dúvida de alguém. Aí a gente conversa sobre a dúvida. Ah, Vamos lá. 41 prece. Meu Deus, creio em ti e na tua bondade infinita, e por isso mesmo não posso crer hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro, para o mergulhares no nada. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma e que, quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto se rompem os laços que me prendem a alma ao corpo, e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. Nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. Tudo, enfim, que é peculiar ao corpo permanecerá neste mundo. Nem a mais mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará. Nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem, que não fiz, me tenha proporcionado a posição que ocupei na terra. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés, e digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que eu tenha praticado. Se sou sem dilação possível a minha hora, levo comigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mescla, partilha tão só do justo por excelência, sei que me não é defesa para sempre a esperança e que pelo trabalho alcançarei o fim, mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Sei que próximos de mim, para me receberem, estão espíritos bons e meu anjo da guarda, aos quais dentro de um pouco verei como eles me veem. Sei que se o tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, e que aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre, e que quando esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que eu tenha a reprochar-me. O meu orgulho e a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. Perdoo aos que me tenha feito e querido fazer mal. Nenhum rancor contra eles alimento, e peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar, e onde, para o justo, não há mais tormentos nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas o tendo a confortá-lo a esperança. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que não me deixes falir neste momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime se vier a abalar-se.
texto de Kardec é grande, é uma oração grande para quem está morrendo, né? É uma oração bastante grande. Estou prevendo a hora da morte, vou fazer uma prece. Mas ele tem muitos ensinamentos doutrinários nessas palavras de Kardec. Muitas orientações. Como, por exemplo, ninguém vai ficar ao abandono na hora da morte. Todos nós temos um anjo da guarda, que vai nos auxiliar nesse processo de desligamento. Então, a gente tem que ter essas informações para não esquecer de fazermos a nossa prece, porque é o momento em que nos ligaremos aos nossos amigos espirituais, especialmente o nosso anjo da guarda, que tomou como incumbência nos auxiliar nesse processo. Diga, Sandra. Já vou falar já, só um instantinho, deixa eu aumentar. Inclusive, isso que você falou, o Valdeni, me chama a atenção na outra parte. Se te aprovar prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja o mal que eu tenha praticado. Normalmente, quando as pessoas, pelo menos as que eu tive contato, aconteceu assim, elas voltaram para tipo, vamos continuar a vida, vamos fazer tudo que a gente não fez, tipo assim, bebia, 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 aí levou uma trombada de uma outra mulher bêbada, por acaso. Era hora de parar e fazer a percepção de que deveria procurar um centro espírita ou um centro católico, alguma coisa religiosa. Mas não fez nada disso. Vamos continuar. Quer dizer, e ficou acamado a ponto de quase perder a vida. E na sua, vamos dizer, o seu nível de entendimento não conseguiu abarcar a nova oportunidade. Eu achei isso muito interessante. Tanto que a mim esteja o mal que eu tenha praticado. Quer dizer, é voltar não para continuar na brincadeira, mas é voltar para fixar no fazer o bem que você ainda não fez, né? Só isso. Isso vai muito do livre-arbítrio das pessoas, né? Eu conheço te conheci um médico, até aqui do HFAG, que sofreu um acidente ali em frente ao HFAG, bateu com o carro, foi quase à morte, passou por muito tempo no CTI, e saiu de lá e a primeira coisa que ele fez foi acabar o casamento. Agora eu quero viver. Eu quero gozar a minha vida plenamente. E abandonou tudo. Enquanto uns voltam, né? Ou voltam-se para o bem, para a religiosidade, para a espiritualidade, outros se voltam para a vida material. Isso aí é questão de escolha, de opção, de nível de evolução de cada um. Então, o que nós estamos estudando se acontecer conosco, precisamos entender que essa prolongação, essa prorrogação de tempo é para nos auxiliar no processo de depuração, de crescimento espiritual. As prorrogações da nossa vida têm esse objetivo, de nos auxiliar nesse processo. Como diz lá no capítulo 5, se fosse um homem de bem, teria morrido. Se não morremos, porque ainda estamos longe de ser um homem de bem. Então, precisamos viver mais tempo, mas com esse ideal. Agora, claro, isso é de cada um. Cada um faz a sua opção, cada um faz a sua escolha. Continuemos? Vamos lá. Tem 3 agora. Prece por outrem. Por alguém que esteja em aflição. Tem Quase 40. ninguém, né? Tem quase ninguém em aflição nesse planeta Terra hoje, né? E tem 42. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido, mas fora ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la
com proveito para si, porque terá de recomeçá-lo. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo que venham em auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. A prece, neste caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita, uma corrente fluídica com o intento de lhe fortalecer o moral. Chama lá o capítulo 5, nos itens, especialmente os 5, que é causas atuais e causas anteriores das aflições, se eu não sou equivocado. E no item 27, nós devemos auxiliar a quem estiver passando por dificuldade. Porque pode ser que a nossa missão seja exatamente cessar, encerrar a prova daquela pessoa, a prova, ou a expiação, a prova, né? Daquela pessoa que está passando pela dificuldade. Agora, entendendo, se ele tiver que passar por essa situação, a nossa prece não vai tirar a dor de ninguém. Ou pelo menos se ele tiver que passar pela dor. Mas pode fortalecê-lo para passar pela dor com mais serenidade, com mais equilíbrio, com mais fé, com mais esperança. Essa é a ideia. Então, as preces sempre ajudam. Não nos esqueçamos disso. E na hora do sufoco, e todos nós passamos por momentos difíceis, vamos nos recolher e fazer a nossa prece, fazer o nosso pedido a quem pode nos auxiliar. E os amigos espirituais, Deus, Jesus, a quem nos dirigirmos, todo bem é feito em nome de Deus. Então, podemos nos dirigir a qualquer amigo espiritual. Mas o bem será feito em nome de Deus. Então, se tivermos dificuldades, e as teremos com toda certeza, acho que todos nós as teremos, não nos esqueçamos que a prece é a vacina, é o remédio, é o antitérmico, é o analgésico, é o tonificante, é o energético, enfim, é tudo que nos auxilia nas nossas necessidades. Continuamos? E ele começa todas as peças dirigindo a Deus, né? Sim. Todas as preces dirigir a Deus, porque de repente, no meio da prece, ele fala: a ti especialmente, meu anjo guardião, por exemplo. Mas os Espíritos dizem que todo bem que é feito em nome de Deus. Então, eu posso fazer uma prece a Bezerra, a Emmanuel, sei lá, ao André Luiz, a quem quiser. E pode ser que esses amigos possam me ajudar e venham me ajudar. Mas quando vierem, eles virão em nome de Deus. O bem será feito em nome de Deus. Conforme está lá escrito no capítulo 8, item 20 lá do Evangelho, naquela mensagem, bem-aventurados que têm fechado os olhos. Todo o Vianney diz lá, toda cura que eu fiz não atribuo a mim, mas a Deus que me permitiu fizesse aquilo. Então, é sempre, em última instância, é sempre Deus, a causa primária de todas as coisas. 43 preces. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que me se encontra, se assim for da tua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Se no seu interesse lhe não puderem ser poupadas, fazei que compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dá-lhe a confiança em Deus e no futuro que lhes tornará menos acerbas. Dá-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto dos seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Pode continuar? Como eu disse, são preces, preces não tem, cada um faz faz aquela que pode, que acha que é boa. Mas, podemos continuar, a menos que alguém queira alguma participação. Mas como ninguém levantou a mão, É. continuemos. Ação de graças por um benefício concedido a outrem.
É Entenda que fácil. a prece anterior eu pedi para outro. Agora, esse outro recebeu o benefício. Então, eu vou agradecer pelo benefício que o outro recebeu. Kardec é bem. Até nisso ele é lógico, ele vai fazendo a sequência certinho. Uma era a aflição, né? Agora é o benefício, né? É. Prefácio. Quem não se acha dominado pelo egoísmo, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, ainda mesmo que o não haja solicitado por meio da prece. 45 Prece. Meu Deus, sê bendito pela felicidade que adveio, pois bons espíritos fazem que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspirai-lhe a lembrança de fazer bom uso dele e de não e se não envaidecer, a fim de que esse bem não redunde de futuro em prejuízo seu. A ti, bom gênio, que me proteges e desejas a minha felicidade, peço afaste do meu coração todo sentimento de inveja ou de ciúme. É isso que eu te falei. A ti, meu bom gênio, meu anjo da guarda, ele faz a prece a Deus e especialmente, normalmente, ao anjo da guarda. Porque já vimos aqui anteriormente, é um espírito superior a nós, um espírito que tem um adiantamento maior do que o nosso e que tomou a incumbência de nos ajudar nessa reencarnação. Por isso, Kardec se dirige a ele, né, especialmente. Diga aí, Mauro. O André colocou aqui no chat a seguinte pergunta: as reuniões de irradiação realizadas em algumas casas co-irmãs se encaixaria no item anterior? Bem, desde que eu esteja fazendo uma radiação por alguém que esteja em aflição, sim, eu pelo menos assim entendo. As, Acho que as sim. reuniões de, as reuniões de vibração, ela tem esse propósito, né? De nós reunirmos ali em pensamentos e preces, enviando, encaminhando, solicitando ajuda dos espíritos para aqueles irmãos, né? Ou situações que cheguem ao nosso conhecimento na casa espírita e a pessoa ali esteja buscando esse auxílio. Então, eu acho que as vibrações, nesse sentido, se encaixam, sim, né? Dentro dessa proposta de prece que foi descrita aqui por Kardec no item anterior. Eu também concordo. Diga, Carlão. É, ele faz uma relação aqui com o que a Sandra tinha anotado na outra prece. Que se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspirar a lembrança de fazer o bom uso dele e de não se envaidecer. Aí cai no caso que o Valdanil contou lá do irmão lá médico lá. É, nessa prece também ele faz esse apelo para não se envaidecer. É um pedido dele, né? Porque ele sabe dessa possibilidade ainda de muitas pessoas vinculadas, muito ligadas ao bem-estar físico, ao material. E aqui não vai nenhuma crítica, cada um faz a sua vida o que quiser, é um direito deles, é um livre-arbítrio deles. Mas Kardec tinha consciência disso. Por isso, inspirar a lembrança de fazer o bem, de fazer bom uso dessas prorrogações, digamos assim, dessas moratórias, como o Divaldo está recebendo, já recebeu algumas moratórias. É aproveitar esse tempo para fazer bom uso, para ajeitar as coisas, ajeitar nossas situações, aquelas coisas que estejam pendentes, principalmente se estivermos em final de, como aquela primeira que nós fizemos lá, prevendo próxima morte. Continuemos? Ah, agora, pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Isso aí é bem Prefácio. mais fácil, né? É, eu lembrei Orar para os nossos inimigos é bem mais fácil, né? Sempre, né? Fazemos sempre. Nós lembrei lá fazemos sempre. Isso aí é bem tranquilo. da mensagem do Até colocou início, aqui né? só para lembrar que os espíritos, não foram os encarnados, mas só para lembrar os desencarnados que ainda não conseguiram fazer isso. Lembrei do André agora falando que é facinho lá na mensagem do início. Vamos lá. Disse Jesus:
Amai os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. Mas enunciando, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhe esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal. Além do merecimento que aos olhos de Deus resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens o, o em que consiste a verdadeira superioridade. Capítulo 12, números 3 e 4. Capítulo 12 é amai os vossos inimigos. Item 3 e 4, nos itens 3 e 4, Kardec explica lá o que Jesus quis dizer com amar os inimigos. O que Jesus espera de nós com amar os inimigos. Ele faz aqui um resumo bem resumido, me permita aqui a redundância, dos itens 3 e 4 lá do Evangelho. Mas é como ele diz, do capítulo 12. É como ele diz lá. Amar os inimigos não é ter por eles o mesmo carinho que se tem pelos inimigos. Amar os inimigos não é porque tem pelos amigos. Até porque o coração, diz ele, bate de maneira diferente na presença de um amigo do que de um inimigo. Ele fala de atração e repulsão de fluidos. Amar os inimigos, e nesse caso aqui, orar pelos inimigos, pelos que perseguem e caluniam, é não lhes desejar mal, é fazer o bem que for possível, é reconciliar, como está lá no capítulo 10 do Evangelho, reconciliar enquanto está a caminho. Se o outro quiser reconciliar, é claro, a gente tem que respeitar a vontade do outro. E é isso que o Kardec diz aqui. Diga aí, Loureiro. Está com o áudio fechado, André. Desculpe. Não, me remeteu à experiência que a gente tem quando participamos de reuniões mediúnicas, né? E aí vem alguns irmãos que, de alguma forma, eles trazem consigo, né, queixas do passado, né? De que alguns encarnados, no momento, no passado fizeram mal a eles, então tiraram a vida ou prejudicaram, enfim. E a gente tenta lembrar sempre, né? Apesar de ainda ter dificuldade, nós termos dificuldade de perdoar as pequenas desavenças, né? De que esse perdão das ofensas não é realmente sair de braço dado, é perdoar, não desejar o mal, esquecer, porque esse perdão vai libertar ele. É o perdão que liberta, né? É o perdão que faz com que ele possa prosseguir a jornada espiritual. Então, eu vejo assim, na condição que a gente está, ainda muito inferior, eu acho que a gente não tem inimigos declarados. A gente tem desavenças, enfim. Mas inimigo é uma palavra muito dura. É uma palavra que lembra assim, uma coisa do que talvez já fomos no passado, né? Das situações em que vivenciamos essas coisas, onde éramos mais bárbaros, né? Mas se não acertamos lá atrás, André, se não nos reconciliamos lá atrás, essas desavenças continuam. Por isso o capítulo 10 lá do Evangelho nos recomenda a fala de Jesus. Reconcilie-te enquanto estás a caminho, para que não sejas medido em prisão e de lá não saia até pagar o último centavo, o último ceitil. E essa prisão é exatamente essa samsara aí, essa roda viva aí de reencarnação. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, o que nós precisamos é, claro que se tiver encontrar inimigo do passado em reunião mediúnica, aí bem, primeiro a gente não tem certeza se é. Pode ser que é uma fantasia ou uma invenção do espírito. Mas, de qualquer maneira, vale sempre nos reconciliarmos, vale sempre pedir desculpas. Como diz a página de hoje. Peça desculpa mesmo que seja certo. Então, a reconciliação ela é fundamental para que efetivamente não tenhamos mais inimigos. Podemos ter até adversário, mas inimigos precisamos não tê-los mais. Diga, Mauro.
São dois temas que eu queria ressaltar da fala do nosso irmão André. É que, assim, eu até posso entender que nesta encarnação eu não esteja ali percebendo a ação daqueles que, porventura, guardam conosco, né, sentimentos destrutivos, como ódio, por exemplo, né? Mas sabendo que nós somos seres milenares, é uma possibilidade que esses irmãos que guardam esse sentimento para conosco ainda nos alimentem, né? Só não tivemos chance, ou ele não teve a chance, de nos detectar, nos reencontrar para a ação da sua vingança, né? Então, isso pode acontecer, né? O caso clássico aí do Máscara de Ferro com o Divaldo, né? Uhum. 400 anos ali perseguindo. Então, sim, é algo que pode acontecer. Ou também podemos já ter resolvido isso em relação ao passado e hoje, como o André colocou, não termos, né, essa necessidade de reparação hoje, né? Graças a Deus, sigamos em frente. E o segundo tópico é com relação ao perdão, né? O perdão liberta quem perdoa, né? O perdoado, ele também depende da ação dele para se ver liberto daquilo, né? Então, se ele percebe que aquele a quem ele prejudicou o perdoou, é uma primeira informação. A segunda, ele tem que se perdoar também. Senão ele não se liberta, né? Daquela E culpa, reparar, né? daquele arrastamento, né? Ele tem que perdoar e reparar o mal que fez, né? Mesmo que não Sim, seja aquela pessoa, mas ele fez o mal a a alguém. reparação vai ser lá para frente, né? Vai ser de Aham. acordo com a oportunidade. Mas o passo para a libertação é o próprio, é o auto-perdão e, de fato, ver com naturalidade aquela ação altruísta de quem o perdoou. Então, aquele me perdoou, beleza, ele me perdoou, que bom, não existe da parte dele para comigo nenhuma diferença. Beleza. Agora eu preciso entender aquilo que eu fiz, né, para eu também me libertar. Senão a gente continua arrastado, algemado, né, com aquilo que a gente muitas das vezes fica alimentando pelo processo da culpa, né? Então, a gente precisa ter essas reflexões para que a gente tenha sucesso, né, no processo do perdão. Obrigado, André, por trazer esse assunto. Não, e sim, foi muito bom você falar isso e o Valdemir também. Reconcilie-te enquanto estás a tempo, é a recomendação de Jesus, porque a gente deve fazer agora. E como a gente tem o esquecimento do passado, né? Muitas das vezes a gente se acha vítima de uma obsessão, né? E quando na verdade o algoz, a vítima de hoje é o algoz de ontem, muitas das vezes, né? A gente tem o esquecimento do passado e o espírito desencarnado, ele desterra, tem essa questão também de poder ser uma farsa, mas muitas das vezes não é. Na reunião mediúnica existe uma programação, existe ali uma, uma supervisão espiritual nas casas que trabalham de forma séria, para que o espírito que chegue ali, ele traga a informação e esse reajustamento, essa condição de reajustamento. Quando um encarnado procura uma casa porque ele está desequilibrado por alguma obsessão, alguma coisa, né? E a gente tem o esquecimento do passado, mas o espírito não, aquele ditado, né? Quem bate esquece, quem apanha lembra sempre, né? Eu queria trazer um colorido aí dentro desse assunto, é, que eu passei, né, em outra casa, no trabalho mediúnico. Eu já contei para alguns aqui, né? Uma irmã chegou na casa com isso aqui tudo vermelho, né? Até aqui a parte do peito, né? Vermelho, um vermelho, como se fosse um processo alérgico. E ela já tinha ido a tudo que é médico, dermatologista, angiologista. Cara, não tem nada, passou remédio, pomada, nada resolvia. Aí ela chegou na casa espírita com essa situação. Foi para o trabalho espiritual, né? Atendimento espiritual.
chegou lá, se apresentou uma irmã espiritual, querendo se vingar dela, e aí contou qual foi o caso. Ou seja, em vidas pretéritas, elas eram ciganas, ou haviam sido ciganas. E esta que era cobradora, ou seja, aquela que estava buscando a vingança, tinha uma joia, perdeu essa joia e se convenceu de que ela havia roubado a joia dela. E aí, numa cerimônia lá comum dos ciganos, né, com fogo, ela se queimou. Ela se queimou, porque ela estava fazendo aquela cerimônia contra aquela que ela julgava ter roubado ela. Então ela se queimou. E aí ela ficou ainda com mais ódio da outra por ela ter se queimado. E ela então manteve isso no plano espiritual, perispiritualmente impregnado, e ficou procurando ela por, por tempos e tempos e tempos. Quando ela a encontrou nessa encarnação, ela já estava com 56 ou 57 anos, quando ela a encontrou. E aí ela se aproxima e, por essa ligação no processo obsessivo, ela transferiu para ela, para a encarnada, aquela sensação da queimação. Por isso ela apresentava no corpo físico a somatização do processo obsessivo. E aí, com o esclarecimento, e aquilo que o André falou, por que que ela foi trazida naquela reunião? Por que que ela chegou à casa espírita? Porque a espiritualidade conduziu para que ambas pudessem se livrar daquele processo. Então, no processo de esclarecimento, da conversa, né, ela foi convencida de que aquilo não era mais necessário, de que aquilo só prejudicava ela. Ela então entende, concorda e se afasta. E a pessoa ficou curada, né? Então, vejo como realmente isso pode acontecer com qualquer um de nós. Como ele falou aqui no preâmbulo dessa prece. Às vezes, nós não somos nem responsáveis por aquilo, como foi o caso, né? Ela apenas achou que a outra era culpada, e botou aquilo na cabeça, criou uma monoideia em relação àquilo e foi em busca da vingança. Quando a espiritualidade preparou o reencontro para essa libertação, ela pôde entender que aquilo foi um fato criado por ela, né? Por uma displicência ou por realmente ter sido furtada, mas por outra pessoa, e causou aquele transtorno todo, tanto para ela que estava desencarnada, né, quanto agora para aquela companheira que já estava encarnada. E aí a espiritualidade, sabedora de como manipular as coisas no momento certo, aproxima ambas para o esclarecimento, que é o único caminho para que a gente possa libertar um processo obsessivo, ou seja, esclarecimento de ambas as partes e mudança de intenção de ambas as partes. Obrigado, André. Obrigado, Valdemir. E aí, Mauro, acho que vale até acrescentar, me permite, que os espíritos permitiram que essa reencarnada passasse por aquele processo para poder ajudar a outra que estava com dificuldade. Então, é um processo temporário, você vai passar por uma queimadura aqui com aspas, mas vamos ajudar aquela pessoa. E ela perdoa, e aí sim, há essa reconciliação que Jesus recomenda. Senão a gente pode dizer, mas se ela não roubou, se ela não fez nada, por que que ela está sofrendo? Ela está passando por uma dificuldade para poder ajudar a outra. E pelo menos assim eu entendo. Para poder ajudar a outra pessoa que estava ainda com a ideia de vingança. No caso, né, não necessariamente precisaria estar isso na programação, mas uma Não. vez que houve o processo obsessivo que se Uhum. instalou e ela conseguiu tratar isso, né, com indulgência, né, até com espírito fraternal, é benefício para ela, né, para ela que viveu a experiência e conseguiu suplantar,
e é benefício para aquela que estava em busca de uma vingança que não tinha motivo, mas que fez com que ela se libertasse desse processo e, no plano espiritual, desse a ela um novo caminho, novas oportunidades, né? Todos saem ganhando. Perfeito. É o jogo do ganha-ganha. Cadê o Carlão? Tá Bom, aí. tô aqui. Vamos lá. 47, prece. Meu Deus, perdoa o mal que me fez e o que me quis fazer. Como desejo, me perdoes e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocaste no meu caminho como prova para mim, faça-se a tua vontade. Livra-me, ó Deus, da ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Faz que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me do esquecimento do mal e a lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entre no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Pronto esteja eu, ao contrário, e lhe estenda a mão, lhe estender a mão fraterna, a lhe pagar com o bem e o mal e auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que a ocasião que se me apresente de lhe ser útil, mas, sobretudo, meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois, nesse caso, eu mereceria me fossem aplicadas estas palavras do Cristo. Já recebestes a tua recompensa. Capítulo 13, número 1 e seguinte. O que me chamou a atenção aqui, e está dentro da ideia ainda do perdão, essa coisa do esquecimento. Perdoar é esquecer, segundo aí alguns entendimentos. E esse esquecimento, gente, não é apagar da memória. Eu só esqueço se eu tiver algum problema de demência. Senão eu não esqueço. Então eu não tenho que esquecer o mal que alguém me fez ou o mal que eu fiz a alguém. Eu tenho que perdoar no sentido de, ao lembrar-me daquilo, aquilo não me causar nenhum tipo de mal-estar, nenhum tipo de sofrimento. Isso é o esquecimento, com as aspas devidas, essa palavra, de que falam tanto os espíritos. Que aí, senão, como eu vou esquecer? Eu não vou esquecer o mal que me fez. Não é para esquecer. É para lembrar e não sofrer. É para lembrar e entender. Isso serviu de aprendizado. Passei por isso, aprendi, ensinei, enfim, crescemos e vamos embora, vamos em frente. Por isso que diz lá, o Pedro diz lá na sua carta que o amor cobre a multidão dos pecados. À medida que eu vou perdoando, que eu vou amando, eu vou cobrindo os meus pecados cometidos, os meus erros, os meus equívocos cometidos anteriormente. Na verdade, a gente tem que sublimar, né? Uhum. Sublimar, porque esquecer não vai mesmo. É só a gente prestar atenção nas obras que a gente lê, né? O Emmanuel não contou lá, há 2000 anos, né, primeiro livro, há 2000 anos. Depois, Paulo Estevão, né, 50 anos depois, não contou a história toda? É. Em riqueza de detalhes, significa que não houve esquecimento, mas houve sublimação, né? É a mesma coisa quando a gente perdoa alguém. Você não esquece o mal que aquela pessoa te fez, mas você sublimou, Uhum. né? Então, esse é o caminho, né? Diga, Neide. Tá Mas, no- Mauro, me diz uma coisa. Tudo bem, a gente esquece, né? Vamos dizer, esqueci. é, mas se você ficar triste, assim, quando você lembra, essa tristeza é porque você não esqueceu? Será? Você não perdoou. É, esse perdão ainda não se consolidou, não. Quer dizer, Ainda quando você não passou. pode.
a tristeza, assim, a Se tristeza, machuca, assim, se machuca porque a ferida está aberta. é, não, eu digo assim, você fica triste, assim, poxa, por não por saber que tem que entender, mas não entender por que que a pessoa faz isso, né? Eu não sei, fica triste até pela pessoa, por ela pensar, por ela fazer aquilo, por ela não ter esse entendimento. Aí Neide, a gente já quer moldar o outro, né? o pique está sempre com você, Neide. Sabe aquela brincadeira de pique? O pique está sempre com você. É. Não adianta querer colocar no outro, não. Aquele jogo de bobinho, você está sempre no bobinho. Então, Não, porque eu digo assim, entendeu? Você entende, mas, poxa, às vezes eu penso assim, quer ver, uma pessoa que foi lá e fez um mal, matou uma outra pessoa. Eu entendo, às vezes as pessoas, matou, tem que matar. E aí eu fico até triste, triste da pessoa ter esse nível, entendeu? De pensamento, de ir lá matar uma outra pessoa. Eu acho que ele também é digno de pena por ter praticado aquilo. Sim. você orar por aqueles companheiros que cometeram equívoco é perfeitamente válido. Você orar. Agora, mudar a cabeça dele, mudar o pensamento, mudar as ações dele, é, como diz os outros aí, é malhar em ferro frio. Você não vai. Não vai mudar, mas eu digo o meu sentimento de ter misericórdia e achar que aquela pessoa que também praticou aquilo é digno de pena, por ele ter ainda essa fragilidade, né, de fazer aquilo, dele não ter o entendimento, dele matar uma outra pessoa. Então, eu acho que ele também é digno de Compaixão. pena, de compaixão, Compaixão. exatamente. De Ok, compaixão, a palavra é certa. mas isso não precisa te perturbar. Entristecer. Jesus não falou lá, curou Na verdade, ele falava isso para todos que ele curava, né? Vai, não peques mais. Mas ele não ficava ali, caramba, será que eles vão fazer? Poxa, eles podiam não ter feito. Não. Jesus foi, fez o que tinha que fazer, orientou no que tinha que orientar, e pronto, vida que segue, vamos em frente. Entende? Não ficar ali remoendo, né? Porque se eu ficar remoendo, normalmente a gente fica cheio de interrogações e questões ali, se podia ter sido assim, assado, cozido. É Isso não verdade. termina nunca. É exatamente. Obrigada. Diga, Sandrinha. Mauro, a você que eu dirijo a pergunta. Desculpe a minha ignorância, Mauro, mas a sublimação que você fala estaria diferente do desculpar, levando em conta que a sublimação seria a transformação da ação, seria isso? É você colocar uma ação em cima daquela ação de apenas desculpar, mas tentar buscar onde está seu erro. Seria o autoconhecimento? Seria isso? Onde Isso você tudo quis usar a palavra sublimar? sublimar é no sentido daquilo não te incomodar mais. Ah, Isso é sim, o sim. sublimar, né? Eu perdoei de fato, de coração, como está no Evangelho, né? Não de palavras. Eu perdoei de coração. Então aquilo não me incomoda mais, apesar de eu nunca esquecer. Né? Aí, quando acontece isso entre nós aqui, não sei se vocês já tiveram essas experiências, né? Quando a gente perdoa de coração, eu sinto do lado daquela pessoa e conversamos sobre aquilo, né? Sobre aquele fato, inclusive. Aquilo não nos incomoda, aquilo não traz aperto no coração, né? Mas reconhecemos que alguém ali tropeçou, que nesse tropeço alguém se machucou, aquilo foi Sim. perdoado e aquilo não é mais motivo de incômodo. Isso é sublimar, Ah, entende? entendi. Entendi, obrigada. Aí a gente vai usar várias ferramentas, né? Dentre elas, aquilo que você falou, né? Então, cada um dentro da sua condição, se de fato está imbuído do perdão legítimo, vai trabalhar no sentido dessa sublimação do sentimento, né?
Faz parte. Ou vai ficar remoendo, né? Vai depender Mas do se ficar desgaste. remoendo, não está sublimando. Não Ficar está sublimando, remoendo não perdoou, Sandra. né? A ferida Sim, está sendo mantida Se aberta. causar algum mal-estar, não houve perdão. Pelo menos certo, ainda está completo perdão. E é para a gente certo, entender também que perdão é um processo. Eu sim, costumo brincar. Não é isso. Apaguei a luz, está perdoado. Acendi a luz, não. sim, sim, Não é um ato de ligar, de desligar. Perdão sim, é um processo que tem um tempo de duração. Tem início, tem meio, tem fim, e às vezes isso leva muito tempo. Às vezes leva reencarnações, dependendo do tamanho da ferida, do machucado, às vezes leva reencarnações. Então, mas é um sim. processo. Que Uhum. quando eu perdoar, é o que o Mauro falou, eu vou sentar junto com a pessoa, vamos conversar, vamos tomar, lembrando aqui o nosso presidente, né? Vamos tomar uma cervejinha, numa boa, e não vamos nos magoar mais com aquilo que já passou. Certo, obrigada, então. Não, Obrigada, diga, Mauro. Georgia. É o que o Valdemir falou agora. Eu ia citar um exemplo. Não posso falar pela minha família, mas posso falar por mim. Há 30 anos, meu irmão foi sequestrado e assassinado. E eu procurei fazer o que o Valdemir falou aí em relação aos assassinos dele, principalmente quem deu o tiro, né? Foi um processo, porque essa pessoa ficou presa há 19 anos, já cumpriu aqui aos homens, ele não deve mais nada, ele está com a vida dele tranquila, né? Restabelecida. Estabelecida com a espiritualidade, isso é uma questão dele, para ele resolver. E por algum tempo, depois que ele saiu, eu não conseguia passar na calçada que ele ficava. E aí, com o tempo, eu fui falando comigo, não, eu não posso, eu tenho a calçada para mim e para ele. Ele está no direito dele, eu também. Hoje eu já consigo estacionar o carro, ele estaciona meu carro, ele me dá bom dia, ele dá minha boa tarde, ele já me cumprimenta e eu não sinto, não consigo sentir raiva, não consigo sentir nada negativo em relação a ele. E acho que isso foi um processo, como o Valdemir disse, ele foi um processo. Eu não consigo ter a raiva dele, não consigo. Às vezes, até há um tempo eu ficava assim, gente, eu deveria sentir alguma coisa, né? Mas eu não consigo ter raiva dele, não consigo. Acho que foi esse processo de passar todo dia ali, de aceitar, ver que ele estava também restabelecendo a vida dele e tal. E acho que isso foi um processo, como o Valnei falou. Em relação a esse rapaz, já não me incomoda, vamos chamar assim, não me incomoda mais. Ele já está no caminho dele. Isso E você aí. não sei. Aqui no chat, né? Aqui no chat o Pedro colocou lá, né? Sublimar é tornar sublime, enaltecer. E o André Loureiro, o Andrezão, botou assim: quantos de nós, mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, seria capaz de perdoar alguém que tirasse a nossa vida? Isto é um ato de grandeza enorme. Parabéns, Georgia. Realmente é. Mas como o Valdemir falou, é um processo, né? Nós temos que trabalhar isso em nós para alcançarmos esse estágio, né? E é o que Ô, nós falamos ô, lá, o perdão liberta a quem perdoa, né? O perdão liberta quem perdoa, porque cada um de nós, dentro desse processo, vai fazer lá o caminho que encontrar para também se libertar, né, daquilo que o envolve. Mauro, só um instantinho, fazer até um comentário. A minha sogra, a avó da minha filha, que não tem vínculo familiar com meu irmão, ela evangélica e fazia parte de um grupo que visitava os presídios, né? Levava prece, palavra, aquela coisa toda. E ela foi para um grupo e que esse rapaz que matou meu irmão estava. Ela não conseguiu. Ela até hoje fala, ela se culpa muito de não ter dado continuidade a isso, que ela não conseguiu. Quer dizer, acho que é de cada um mesmo, né? A gente está no processo, está no processo. Isso mesmo. Terminamos aqui? Terminamos. Então vamos parar no item 48.
Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. É isso que nós estamos Próxima acabando de terça, falar. próxima terça, estaremos, dia de Preto Velho, estaremos aqui. Isso aí. Diga, Carmen. Carmen Vieira. Boa noite. Desculpa, só sair do assunto. É porque eu queria saber aonde parou a Gênese ontem, por favor, se depois puderem botar aí, tá bom? Obrigada. Já está. A Marcela Braga colocou. Ah, Está tá lá no bom. grupo. Dá uma subidinha Tá, que você vai achar. tá bom, obrigado. É Ah, capítulo 1, para todo efeito é capítulo 1. Vamos começar a Gênesis. terminou a introdução, vai entrar no capítulo 1, tá, Carmen? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, meus irmãos, vamos fazer então nossa prece. Obrigado, Valdemir, obrigado, Carlos, a todos que colaboraram com o estudo. É sempre muito bom nós terminarmos os nossos encontros, né, com esse espírito de alívio, de leveza, de compreensão. Então vamos fazer a nossa prece, vamos pedir a Angélica. Pode fazer a nossa prece, Angélica? Por favor. Está sem som, Jesus, Angélica. Ah, tá. Agora sim. Jesus, mestre e amigo, agradecemos por estes momentos em que estivemos juntos em seu nome e em companhia dos bons espíritos. Agradecemos as lições aqui recebidas, que nos enriqueceram de novos conhecimentos e nos fortalecem cada dia mais a nossa fé. Que tenhamos uma noite de paz e que suas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre todos nós e aqueles que nos são caros, e aos nossos irmãos que não puderam estar presentes nesta noite de estudo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Um beijo grande. Amanhã Boa estaremos noite, live, com Deus. tá bom? E Tem Bom Dia rádio das amanhã, Mães para hein? vocês, hein? Bom Dia das Boa Mães noite, para todos. até para amanhã. todos nós. Boa Tá bom, noite. pessoal? Boa Um noite. beijo Boa grande para as semana. mamães. Semana abençoada a todos. Boa Tchau. noite, boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Um beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus.